Pronto, vamos nessa. Então, olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje, à nossa aula de hoje. Falando mais Bom uma dia, vez. professor. Bom dia, olá João Costa, olá Luiz Neto, Nídia. Eita, hoje aqui o negócio está muito bom. Coloca aqui na ordem que eu estou vendo, por favor. É Rauana, Micaele, Kelriane, Amanda, Suzana, Zaruf, Mel Reis, Renan, Suziane, Sara, Maria Yasmin, Isadora, Enzo, Douglas, Rebeca, Maílson, Giovana, Wellison, João Costa, Cauã Macedo, Arthur, Muriel, Ariane, Pedro Eduardo, Luiz Neto, Nídia, Luiz Guilherme, Micaele, Yasmin, Francisco de Assis, Francisco Gabriel, Evelyn, Danúbia, Islohana, Vinícius, Maria Núbia, Nayara Uliman, Maria Isabelle, Anne Cássia, Francisco Leal, João Manuel, Vanessa Lustosa, Ana Vanessa e Lilian. Então, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje, à nossa aula de hoje. Tá, vamos dar continuidade ao nosso curso de Química. Espero que vocês, apesar desse período de férias, ainda relembrem dos conteúdos do primeiro semestre, tá? Porque vão ser essenciais para este segundo semestre, tá? Então, vamos recomeçar com muita energia, com muita garra, com muita força positiva. E espero que vocês também estejam equalizados para que a nossa aula de hoje seja, como todas as aulas, bastante participativa, tudo bem? Combinado, pessoal? Combinado, professor. E o João disse que tem uma dúvida para tirar com o senhor. Eita, João, já começou, mal comecei, você já está com dúvida, diga lá, João. E professor, a nota que você colocou lá no que acadêmico já é a nota da prova junto com as atividades, é? Não, ainda não está junto com as atividades, não. Ali está somente da prova. Aí, caso alguém queira, professor, quero rever aqui a nota, então a gente pode conversar no privado, tudo bem? É só chamar. Hoje, vamos conversar hoje antes da recuperação, que a recuperação vai ser amanhã. Então, quem tiver alguma dúvida quanto à nota, queira esclarecer algo, o momento é hoje até 23h58, porque 23h59 já fechou o meu sistema, o meu. Então, professor, essa ainda vai colocar a nota junto com a atividade. Não, João, pois é, eu tô dizendo, qualquer coisa com relação à nota, entre em contato no privado. Até hoje, 23h58. Tá? Vão lá, chama lá no WhatsApp, lá no privado, que a gente já começa a acertar tudo, todos os detalhes, tá? Porque a recuperação já vai ser amanhã. Tranquilo? Beleza, garoto. Então, vamos lá. Então, pessoal, na nossa aula de hoje, nós iremos iniciar o conteúdo de ligações químicas. Tá? E para isso, eu vou lá para o quadro, que agora nós iremos fazer aqui um. Cadê? Ah, a câmera não apareceu do outro lado, né? E agora nós vamos começar uma nova etapa da química. Só um instante, pessoal. Desligar a câmera, o microfone, eu vou para o quadro. Pronto, pessoal, todos estão conseguindo visualizar perfeitamente aqui o quadro. Sim, professor. Sim ou não? Até embaixo, completo, total. Sim. Sim, professor. Vocês estão conseguindo visualizar minha mão aqui embaixo? Não. Ah, pois é. Rapaz, peraí. Inferior e inferior. Agora sim. Agora tem o tempo terminando. Pode um pouquinho mais para trás. Tô indo, pessoal. Mais um pouquinho. É porque o outro aqui, o outro pé. E agora? Agora sim, professor. Pronto, vamos lá, Vai pessoal. colocar mais para a esquerda, tudo direito. Aí, é o Enzo ou é o Douglas, hein? É o Enzo, professor. Ah, Maria. É, então, João, Ave Maria, meu Deus, a gente tem que aguentá-la até o terceiro ano, né? Infelizmente. Tá bom, eu É saio. amor demais. Brincando, Enzo, tá mais chateado não, cara. Olha, e agora, tá tudo tranquilo? Tá certinho? Mais ou menos, né? E aí, Enzo, sua avaliação, pô.
Tá, professor, com eu lhe guiando não tem como ficar ruim. Aí. Vamos lá, pessoal, então tranquilo. Então vamos lembrar um pouco do primeiro semestre, na qual nós iniciamos nosso curso de Química 1, que é o curso de Química Geral e Inorgânica. Lembrando que no primeiro dia de aula, nós aprendemos o que é química e vimos que o objeto de estudo da química é a matéria. Todos lembram o que é matéria? Todos lembram o que é matéria, pessoal? Tudo que ocupa lugar no espaço. Não, isso é massa? Sei lá, professor. Vai, tá no ritmo, eita, mano. Professor, é tudo que ocupa lugar no espaço. Isso, tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, então tudo que tem massa e volume, então isso é matéria. Então a matéria é objeto de estudo da química. E vimos que, além de estudar a matéria, a química também estuda a constituição da matéria, suas propriedades, os fenômenos que ocorrem com a matéria e ainda a energia que está envolvida nesses fenômenos. Vimos, com relação à constituição da matéria, a evolução da estrutura atômica. Vimos que o modelo atômico de Bohr, de Rutherford, de Thomson, de Dalton, de Schrader, não necessariamente nesta ordem. Vimos que os átomos são formados por prótons, nêutrons e elétrons. Vimos ainda com relação às propriedades, que existem as propriedades físicas e químicas, que são as transformações que a matéria pode sofrer. Vimos ainda que esses processos podem ser endotérmicos, se absorvem energia, exotérmicos, se libera energia. E ainda, nós estudamos, o que mais, pessoal? As propriedades específicas e as propriedades gerais da matéria. E a tabela periódica, na qual foi o conteúdo do final do segundo bimestre. Dando continuidade ao nosso curso, vamos começar o conteúdo de ligação química, que é também conhecida como ligação química interatômica, ou seja, que ocorre entre os átomos, porque também existem as ligações intermoleculares ou forças intermoleculares. Vejamos, o objeto de estudo da química, que é a matéria, ela pode ser classificada, como substância ou como uma mistura. Mas o que é uma substância? O que vem a ser uma substância? Vocês recordam do ano passado? O que é uma substância? Uma substância, pessoal, é qualquer material, coloquei aqui em cima, é qualquer material que apresenta a composição constante de elementos químicos e ainda apresenta as propriedades físicas e químicas definidas. Que propriedades físicas e químicas são essas? Vamos pegar, por exemplo, a água que está submetida a uma temperatura de 25 graus Celsius. Nesta temperatura, ela se encontra na fase líquida, desde que a pressão seja de 1 atm, então está na fase líquida. Ela é incolor, ela é inodora. Então, isso é uma característica da substância da água quando se encontra nessa temperatura. Se esta mesma água que estamos nos referindo estiver submetida a uma pressão de 1 atm, o seu ponto de fusão vai ser 0 graus Celsius e o ponto de ebulição vai ser de 100 graus Celsius. Então, observe que apresentam propriedades definidas, o que é diferente da mistura. A mistura não apresenta essas características bem definidas, não tem uma característica uniforme, tá? Já se apresenta de forma bem diferente das substâncias. Tá? Então, o que vem a ser mistura? Mistura, como o próprio nome já sugere, ela é formada por duas ou mais substâncias. Água e óleo, pode ser água em corante, ou então água e etanol, ou qualquer outra mistura de duas ou três substâncias, vai ser classificado como uma mistura. Agora nós vamos voltar para a questão das substâncias. A substância, também conhecida como substância pura, mas relembrando que eu sei, tá? Não adianta querer me enganar, que eu sei que todos vocês vão lá na internet pesquisar nos sites, né? Me salva, me ajude, me help, me não sei o quê, química não sei o quê, um monte de coisa aí, tá? UOL, educação, mundo ciência, não sei. E alguns autores colocam substância pura. Pessoal, esse termo substância pura não está correto, tá? Não é coerente. Se é substância, já é pura.
tá? Se já é substância, já é pura. Substância pura está redundante. Então não caiam nessa pegadinha. Se eu ver nas respostas lá, substância pura, já vão saber que eu vou fazer o quê? Botar um X bem grande, ó, vermelho, na atividade de vocês. Voltando. As substâncias, elas podem ser... Vou colocar aqui. Elas podem ser classificadas como simples e substância composta. Qual é a diferença entre elas, professor? A diferença é que a substância simples é formada por um único elemento químico. Um único. Por exemplo, o gás oxigênio, o gás ozônio, o gás hidrogênio, o gás hélio, que é formado por um único átomo. Vamos ver por que isso acontece. O ouro e o ferro. Então, veja, toda substância simples é formada por um único elemento químico. Tá? Um único. E a substância composta? Formada por 2 ou mais elementos químicos. Exemplo, o cloreto de hidrogênio. Cloreto de hidrogênio porque está na fase gasosa. Se estivesse na fase aquosa, seria o ácido clorídrico. Vamos ver esse detalhe lá, funções inorgânicas. A água, que é H2O. O cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, comumente chamado. O ácido sulfúrico, que é H2SO4. E ainda a sacarose, que é o açúcar comum. O que a gente observa, por exemplo? O ácido sulfúrico, ele é formado por, entre aspas, tá? Uma única molécula, 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio. A sacarose, que é o açúcar comum ou açúcar de mesa, é formada por 3 tipos de elementos químicos: carbono, hidrogênio e oxigênio. E a quantidade deles são 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrogênio e 11 átomos de oxigênio. Então, com relação às substâncias simples e substância composta, alguma dúvida, pessoal? Enzo, Uliman, João? Nenhuma. Nenhum, professor. Não sei se vocês estão prestando atenção na aula ou no bate-papo aí no chat. Só veja que a mensagem subir. Eu não consigo acompanhar nada, porque se for acompanhar aqui, eu perdo aqui o raciocínio. Vamos lá, pessoal. Ok, já vimos a questão da substância. Agora vamos para mistura. A mistura, ela pode ser homogênea ou pode ser heterogênea. O que é uma mistura homogênea e o que é uma mistura heterogênea? Uma mistura homogênea, ela apresenta uma única fase. Ela apresenta uma fase. E uma mistura heterogênea, ela apresenta 2 ou mais fases. Então, o que seria isso? Lembrando, eu não estou fazendo propaganda de nenhum produto, que eu não estou sendo pago para isso, tá? Se vocês virem a marca, por favor, desconsiderem. Tá aqui. O etanol, 70% INPM, tá? Que é porcentagem massa. Vocês conseguem observar quantas fases? Aqui tem álcool e água misturado. Você consegue visualizar quantas fases? Só uma? Só uma. Você consegue diferenciar quem é o álcool e quem é a água aqui dentro? Não. Não, a gente não consegue. Então aqui é uma mistura homogênea. O outro exemplo de mistura homogênea, tá aqui o soro fisiológico. O soro fisiológico é uma mistura de cloreto de sódio com água, tá? A porcentagem 0,9%. Aqui também é classificado como uma mistura homogênea, porque a gente consegue visualizar somente uma fase. Aqui não tem como a gente saber quem é o cloreto de sódio e quem é a água. A gente consegue? Não. 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 Então aqui também é uma mistura homogênea. Agora vamos lá. Vamos lá, pessoal, para a mistura heterogênea. Uma pergunta clássica. Uma pergunta que geralmente em sala de aula, quando eu faço, 90% aproximadamente da turma dá uma resposta não esperada. Vamos lá. Ver se agora se vocês conseguem fazer diferente. Por favor, pessoal, acertem, tá? Vamos combinar aí, tá? Se acertar 1/10 para cada um. Água e óleo se misturam ou não se misturam? Não se misturam. Se misturam de forma heterogênea.
Pois é, pessoal. Exatamente. Água e óleo se misturam. Fui enganado toda a minha vida. Foi. Eu peço desculpa nesse momento por ter que, né, fazer, assim, tirar essa crença de vocês por tantos anos acreditando que água e óleo não se misturavam, né, pessoal? Eu fico assim até meio triste, mas feliz porque vocês estão aprendendo. E eu vou já mostrar para vocês em sites, vou mostrar só em um, porque eu encontrei em vários sites, mas vou mostrar somente em um, para vocês verem que não é para acreditar 100% em tudo que vocês leem na internet. Tem um site que fala lá, exemplo de mistura heterogênea, aí dá lá o exemplo, água e óleo, aí fala embaixo, água e óleo não se misturam. Ora, poxa, se a mistura é heterogênea, como é que não se misturam? Não, não. Vocês exploraram, né? Vamos lá, pessoal. Então, mistura heterogênea. Um exemplo, água e óleo. A água e óleo se misturam e formam uma mistura heterogênea. O óleo, por ser menos denso, vai ficar aqui na superfície da água. Então, daqui o óleo e aqui vai estar a água. Conseguimos visualizar quantas fases? 2 fases. Duas. A fase óleo e a fase água. Então, realmente, a mistura é heterogênea. Outro exemplo, o granito. O granito também trata-se de uma mistura heterogênea. É porque eu não encontrei nenhum pedaço de granito aqui para poder mostrar para vocês. Tá? Geralmente está na mochila, mas a outra mochila eu deixei em outro local. Mas o granito, quando a gente pega um pedaço de granito, a gente consegue diferenciar as 3 substâncias pelas colorações. Porque o granito, ele tem 3 fases. Porque é formado por mica, feldespato e quartzo. Tá? São essas 3 substâncias que formam o granito. A gente consegue visualizar essas 3 fases, tá? Que eu não consegui trazer para a gente ver na hora. Então, esses 2 exemplos são exemplos de misturas heterogêneas. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Ups, derrubando aqui o etanol. Alguma dúvida? Professor. Nenhuma dúvida, professor. Boa lembrança do Minecraft, Terraria, sei não o que é isso. Mas vamos lá. Ok, voltando. Novamente, para as substâncias. Então, das milhares de substâncias que existem, que a gente conhece, elas podem ser... Vou botar aqui. Elas podem ser iônica, ou seja, formar uma substância iônica, pode ser uma substância covalente ou pode ser uma substância metálica. Qual é a diferença entre elas? É que uma substância iônica ela é formada por ligações iônicas. Qual que eu coloco, Jesus? Vou botar verde. Ela é formada por ligações ou ligação iônica. Professor, o Kaique se adiantou, ele explicou isso aí pra gente terça-feira. Eita, esse Kaique. Foi na informática, não foi? Foi. Pois é, Oliman. Esse menino tem que puxar as 2 orelhas, porque só uma não adianta. Mas que ótimo, que bom, já foi antecipando, já estão vendo com mais clareza e fica bem melhor. Muito bem. Olha, ele utilizou metodologia ativa. Uma substância covalente. Ela é formada através de ligações ou ligação covalente. Ele havia me falado que ia. Pessoal, não, tudo bem, Kaique, pode ir, porque a gente vai ficar na estrutura atômica para sempre, tem que passar para frente. Eles vão que na aula, eles já vão ter visto, fica até melhor. E uma substância metálica é formada por ligação ou ligações metálicas. Então, são esses 3 tipos de ligações interatômicas que nós iremos estudar. E na aula de hoje, nós iremos começar com ligações covalentes. Qual é a diferença entre elas? Já antecipando um pouco para vocês. A ligação iônica é um tipo de ligação que ocorre entre um metal e um ametal. Lembra de metal e ametal na tabela periódica que nós já estudamos?
Lembra, pessoal? Sim. Pronto. Essa ligação iônica é formada por um metal e um ametal. Os metais, como já vimos nas propriedades periódicas, eles têm elevada eletropositividade, então, desculpa, têm tendência a perder elétrons. E os ametais? Eles têm elevada eletronegatividade, ou seja, tem tendência a puxar esses elétrons, tendência a receber elétrons. Então dá certinho, né? Porque o metal, ele perde elétron e o ametal vem, opa, deixa eu pegar esse elétron para mim que a gente forma uma ligação. E o metal vai formar cátion e o ametal forma ânion. Nas ligações covalentes. Nesse tipo de ligação, ocorre entre ametal mais ametal. Veja um fato interessante. Vimos agora há pouco que os ametais, eles têm tendência a ganhar elétrons. Então, o que vai acontecer? Um átomo, ele quer ganhar elétrons e o outro também. Eles vão, rapaz, vamos compartilhar aqui um elétron que a gente forma uma ligação química. E assim acontece. Eles compartilham elétrons formando a ligação covalente. E a ligação metálica, o nome já está falando, ocorre entre metal e metal. E as ligações metálicas é interessante porque, para ser explicado, geralmente utilizamos a teoria do mar de elétrons. Porque na ligação metálica é uma junção dos cátions, dos metais, com os elétrons rodeando esses cátions, tá? E formando essa ligação metálica. E isso também justifica a condutividade elétrica. Por isso que nos fios na residência de eletricidade é utilizado metal, que geralmente é o cobre. E o cobre, os elétrons estão livres, estão passeando pelos cátions. Então, na corrente elétrica, são os fluxos de elétrons. Vocês vão ver isso com mais detalhes em física do terceiro ano, em eletricidade, com o professor Paulo Roberto ou com o Leonardo. Ok, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Nenhuma. Não, professor. Muito bem, pessoal. Então, agora eu vou voltar para o computador. Agora eu vou continuar lá nos slides, tá? Aqui no quadro a gente vai usar agora somente para resolver alguma questão, se der tempo, porque a aula passa tão rápido. Deixa eu sair aqui. Espera aí. Pronto, voltei, pessoal. Pronto. Estão todos me ouvindo? Sim. Rapaz, se sim foi tão assim, sim, mas foi ótimo. Que bom, Enzo. Uhum. Vamos nessa. Antes de colocar aqui os slides, vou só mostrar para vocês o que eu havia falado com relação aos sites. Então, por favor, pessoal, tenham bastante cautela com relação a isso. E também observe que eu deixei um material para vocês de apoio, que fala sobre a exceção da regra do octeto. Dentro daquele próprio material de apoio, tem algo que a gente vai discutir posteriormente, que está um pouco equivocado. Na real, é um detalhe, mas ele não vai influenciar em muita coisa para vocês, tá? Deixa eu botar aqui, foi aqui que eu vi, está aqui o site. Pronto, bem aqui. Olha aqui. Mistura é um sistema formado por duas ou mais substâncias puras. Queridos, se já é substância, já é puro. Falar substância pura está sendo redundante. A mesma coisa que eu falar, vou subir lá para cima. Você vai subir para onde? Para cima, não é? Então, a mesma coisa, substância pura. Substância já é pura, então precisa falar substância pura. E aqui diz, tá aqui mistura, tal, homogênea, heterogênea. Aí vem, exemplos de misturas heterogêneas. Água e óleo, granito. Aí fala, a água e o óleo não se misturam. Sendo assim, ora, se água e óleo formam uma mistura heterogênea, é porque eles se misturam. Tá, pessoal? Então, vamos ter cuidado com o que a gente vai lendo na internet. E aqui é um site, deve ser muito... É o mundoeducação.ol, é um site bastante acessado, que eu estava procurando os mais acessados pelos estudantes e vi. Com certeza. Vamos nessa. Vou ter que procurar a resposta agora na Deep Web. Eita, para procurar resposta. Olha, pessoal, a gente sabe de tudo, depois vocês buscam. A gente não vai falar, mas a gente acaba descobrindo assim, ou já sabe que a gente vai passeando por esse site para poder ver. Até Mas na a gente bota Deep qualquer Web. pergunta lá, Braille, me salve, me ajude, me não sei o quê, Valim.
Tem tudo. Ah, mas aí é só a superfície. É a superfície, né? Porque vocês vão lá botar, às vezes, a É superfície é só, metal. professor, isso aí é só a ponta do iceberg. Eita, pô, depois vocês me contam os detalhes, viu? Porque eu preciso também estar sabendo desse negócio aí, pessoal. Dessas atualizações. Não, Continuando, mas vamos lá, pessoal, de ligações covalente ou ligação covalente. Na aula de hoje, vamos dar continuidade, vamos ver a estabilidade e a regra do octeto, vamos ver o compartilhamento de elétrons, que é o principal fator da formação da ligação covalente, digamos assim, esse compartilhamento de elétrons. Vamos ver a ligação covalente e energia, e ainda alguns casos especiais. Mas não se preocupe que esses casos especiais não são bichos de 7 cabeças, ou que vai envolver, exigir muito da gente. Aqui na primeira figura, aqui na imagem, coloquei os tipos de ligações de forma resumida. Então, observe, tem aqui a ligação covalente. Note que os átomos, eles estão compartilhando os elétrons. Aqui o compartilhamento. Na ligação metálica, observe que está aqui os cátions e os elétrons rodeando os metais, que eles estão livres para percorrer os cátions e assim dar origem à formação da ligação metálica. Aqui tem-se a ligação iônica. O que a gente está observando na ligação iônica? Que o Enzo, tá, pessoal? Não leve a sério, é só uma analogia para a gente deixar a aula mais interessante. Aqui o Enzo, ele está doando um elétron para a Ullmann. Olha a Ullmann, a Ullmann ficou feliz porque está recebendo o elétron do Enzo. E assim foi formada a ligação iônica. A ligação iônica, ela é formada por um cátion, que é o metal que perdeu elétrons, e um ânion, que é o metal que recebeu o elétron. E tem aqui um outro exemplo aqui do lado, que eu vou chamar também a atenção de vocês. Presta atenção, Vanessa, João, Isadora, presta atenção, Isadora, depois de tomar café. Olha aqui. Aqui. A covalente coordenada. Zaruf. Covalente coordenada é um termo que está em desuso. A gente não utiliza covalente coordenada, não tem ligação covalente coordenada. São muito utilizados os livros mais antigos, anos atrás, até 2000 alguma coisa no começo, mas não existe. O que seria essa ligação coordenada que eles chamam? É porque alguns átomos, quando vão fazer ligação covalente, um único átomo, ele compartilha 2 elétrons dele, formando a ligação covalente. Ou seja, ao invés de ser um elétron de um elétron de outro compartilhado, não, um único átomo, ele compartilha 2 elétrons dele com o outro. E assim é uma ligação covalente da mesma forma. Só que antes era chamada de ligação covalente coordenada ou dativa. Muito bem. Seguindo. Estabilidade e a regra do octeto. De milhares de substâncias que existem no nosso mundo, elas são formadas por ligação que ocorre entre os átomos. Então, das milhares de substâncias que existem, elas são formadas porque os átomos se ligam um com o outro de diversos elementos químicos, formando uma substância. Só que existem, aqui na família 18, aqui, não sei se vocês conseguem visualizar, na família 18, que é a família dos gases nobres, que todos eles existem na forma de uma substância monoatômica. Professor, mas o que é uma substância monoatômica? Substância monoatômica, queridos, prezados estudantes, são substâncias que é formado por um único átomo. Então, o gás hélio é formado por um único átomo de hélio. O gás neônio, ele é formado por um único átomo de neônio. O argônio, formado por um único átomo de argônio. Então, isso acabou chamando a atenção dos cientistas. Ele, poxa, como é que pode? Né? Esses átomos, esses elementos químicos, eles formam substâncias com um único átomo. O que eles têm de diferente dos demais elementos químicos? Porque os demais precisam se ligar com os outros. Aí, o que eles observaram? Que esses átomos, com exceção do hélio, têm 8 elétrons na camada de valência. Então, ele descobriu que essa quantidade de elétrons é que causa a estabilidade desses átomos. Por isso que eles existem de forma monoatômica. Então, as propriedades químicas, elas estão intimamente ligadas com as configurações eletrônicas. Vamos ver aqui a configuração dos gases nobres, porque eles são estáveis em condições ambientes. Ou seja, não tende a formar ligação. Note
que com exceção do hélio, que só tem 2 elétrons na camada de valência, mas que é muito estável também, todos os demais têm 8 elétrons na camada de valência. E por ter 8 elétrons na camada de valência, ou 2, causa uma estabilidade. Tá? Então, eles existem dessa forma. Tenho certeza que vocês já foram no aniversário, ou já foram nos festejos, e viram aquele pessoal vendendo os balões que ficam lá, digamos que flutuando, né? Fica em cima. Aqueles balões, eles são enchidos, são preenchidos com gás hélio. Tá? Então, por apresentar menor densidade do que a densidade do ar, ele tende a ficar flutuando. Por isso que fica todo tempo ali em pé, você segurando naquela cordinha dele. O que a gente pode observar? Que aqui tem uma substância, ou gás hélio, que é formado por um único átomo. Aqui é o gás hélio, e aqui uma outra substância ou molécula, desculpa, outra molécula do gás hélio. Já comparado com outras substâncias que a gente conhece, o cloreto de sódio, que é conhecido como sal de cozinha, ele forma a ligação, ele é formado pela ligação entre o sódio e o cloro, que está aqui representado na coloração vermelha, o sódio, e na coloração verde, o cloro. Veja que a água, uma molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, veja que tanto o oxigênio quanto o hidrogênio têm a necessidade de formar uma ligação para formar uma substância. O outro, a prata. Tá? Observe que aqui na prata, na substância, tem vários ou muitos átomos de pratas que dão origem a essa substância. Então, veja, todos os demais elementos químicos têm tendência a formar ligação para se estabilizar, com exceção dos gases nobres. Tá? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Não. Ok, continuando. Então, veja, o que diz, então, essa regra do octeto? Ele afirma que os átomos, eles fazem ligações com outros átomos para adquirir uma estabilidade com configurações eletrônicas na camada de valência, ou última camada, semelhante à do gás nobre no estado fundamental. Ou seja, segundo a regra do octeto, os átomos, eles tendem a formar ligações químicas para obter uma configuração eletrônica na camada de valência contendo 8 ou 2 elétrons nessa camada. Tá claro, se é uma regra, também há exceções. Então, essa regra do octeto, podemos dizer que ela é uma ferramenta que é útil para encontrarmos as fórmulas dos compostos mais comuns. Esses compostos mais comuns normalmente são formados pelos elementos representativos. Relembrando, representativos. Família 1, 2, e da família 13 até a família 18. Além disso, essa regra do octeto, ela não consegue explicar como é que de fato é formada as ligações químicas. E além disso, ela não é seguida pela maioria dos elementos químicos na tabela periódica. Há exceções, muitas exceções. Porque tem átomos que conseguem expandir o octeto, ter 10 elétrons, 12 elétrons na camada de valência, assim como também ter menos que 8. Ter 6 elétrons na camada de valência, por exemplo. É o que nós vamos ver agora. Tem aqui o HCl e o BF3. Aqui o cloreto de hidrogênio e o trifluoreto de boro. O hidrogênio, ele pertence a qual família da tabela periódica? Qual família, entre aspas, tá? A gente já viu que ele não tem família. A família? A primeira. Isso. Então, ele tem quantos elétrons na camada de valência? 2. 1. Então, aqui, hidrogênio com 1 elétron na camada de valência. O cloro é um elemento químico que pertence a qual família da tabela periódica? Qual família? Qual família, pessoal? Vanessa, João, Enzo. Halogênios? Isso, os halogênios, que é a família 17, e todos os halogênios têm 7 elétrons na camada de valência. Vamos colocar aqui o símbolo cloro e os seus 7 elétrons na camada
de valência. O que a gente vai observar? O hidrogênio tem um elétron na camada de valência. Para ele se estabilizar, ele vai precisar de somente mais um elétron, porque assim ele vai ficar com a configuração semelhante, configuração eletrônica semelhante à do hélio, que são 2 elétrons na camada de valência. O cloro, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, para ele se estabilizar, ele vai precisar de mais um elétron. Então, o que acontece? O hidrogênio e o cloro, eles vão compartilhar um par de elétrons, ou seja, cada um ajuda com um elétron. E assim vai formar esta substância. H. Cl. Então, compartilhando. E aqui foi formada a ligação covalente. Tá? O BF3. O boro, pessoal, ele pertence a qual família da tabela periódica? Boro, família... Família 7. 13. Qual família? Não. 13. Família 13. Então, significa dizer que ele tem 3 elétrons na camada de valência. Então, a gente desenha aqui o símbolo do boro e os seus 3 elétrons na camada de valência. O flúor, ele pertence a qual família da tabela periódica? Família 17. Então, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, a gente coloca o flúor, desenha aqui o F, e os seus 7 elétrons na camada de valência. Pessoal, observe aqui um detalhe. Um átomo de flúor, ele vai precisar de somente um elétron. Então, ele vai compartilhar um dos seus elétrons com o boro. O que está faltando ainda? Mais 2 elétrons para o boro compartilhar. Então, vai ser necessário mais 2 átomos de flúor para poder compartilhar esses elétrons. Então, flúor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E assim, com esse compartilhamento que vai ocorrer entre eles, vai formar o BF3. Boro. Vou botar aqui próximo deles um do outro. E o flúor. Note que todos os átomos de flúor, eles apresentam agora 8 elétrons na camada de valência. Confere? Sim ou não, pessoal? Sim. Sim. Vou botar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 com o átomo do boro. Com o elétron do boro. Mesma coisa acontece com esse vizinho e com esse outro. E o boro? O boro, ele está estável com quantos elétrons? Quantos elétrons ele tem agora na camada de valência? 6. 6. 6. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, com 6 elétrons na camada de valência, o boro já se estabilizou. E ele é uma exceção à regra do octeto. Tá? Então, coloquei um exemplo sem exceção e outro com exceção para a gente já ir se habituando. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Alguma Não. dúvida? Não, professor. Então, continuando. O compartilhamento de elétrons. Nesse caso, para a formação da ligação covalente, o compartilhamento de elétrons, ele ocorre com os elementos que apresentam uma alta eletronegatividade, na qual eles têm tendência a receber os elétrons, e assim vão estabelecer uma ligação química. Vamos relembrar quais são os elementos dando origem à ligação covalente. Vamos relembrar onde estão localizados os átomos de maior eletronegatividade. Aqui, ó, do lado
É o direito da tabela periódica, mais ou menos aqui nessa região, tá? Esses são os elementos que apresentam as maiores eletronegatividade. Então, eles têm tendência a fazer ligação covalente. Muito bem. Aí que o Bob também. Faz ligação covalente. Então, veja, como é que vai acontecer? De um esquema geral. Tem-se um átomo com alta eletronegatividade que vai formar uma ligação com outro átomo que tem uma alta eletronegatividade. Então, eles vão compartilhar os elétrons da camada de valência e, assim, vão dar origem às moléculas ou, então, às macromoléculas. E, a partir dessas moléculas ou macromoléculas, é que vai dar origem a uma substância covalente simples ou uma covalente composta. Porque nós acabamos de ver a classificação das substâncias. Por isso eu comecei de lá e vindo para cá, para esse momento, tá? Dúvida, pessoal, até aqui? Não, professor. Então, esse compartilhamento de elétrons... Oi. Desculpe me interromper, mas dois colegas meus que não vão poder participar mais da aula. É o Douglas e a Isadora. Eita, Isadora e Douglas. Ah, tudo bem, meninas, que eu não consigo nem visualizar o chat, mas tá ótimo, obrigado. O Isadora está doente, o Douglas disse que a internet caiu. A conexão de internet é complicado, gente. Mas obrigado, vamos lá, então vamos seguir. Então, na ligação covalente, vamos ver, por exemplo, o gás hidrogênio. Como é que é formada a ligação covalente? Como é que esses átomos se ligam? Como é que a gente vai saber se nesse processo envolve ou não energia? É aí onde nós iremos observar, nós iremos fazer... Ah, não, é no próximo, né? Nós iremos, então, ver a questão da fórmula... Ou não é nesse slide aqui antes, não. Acho que ele está na parte seguinte. Mas vamos lá, embora esteja trocado, não tem problema não. Então, ligação covalente de energia. Vamos usar como exemplo o gás hidrogênio, tá? Que é o H2. Por gás hidrogênio, nós vamos aprender a desenhar ou a escrever a fórmula eletrônica, a fórmula estrutural e ainda a fórmula molecular. Mas o que significa cada uma delas? A fórmula eletrônica, também conhecida como fórmula de Lewis, ela representa os elétrons da camada de valência. Somente os elétrons da camada de valência. A fórmula estrutural, ela representa as ligações covalentes na forma de um traço. Por exemplo, quando tem dois elétrons formando a ligação, deixa eu colocar aqui em cima. Dois elétrons formando a ligação. Isso dá origem a uma ligação simples, que é representada por um traço. Se tem dois pares de elétrons sendo compartilhados, eles vão dar origem a uma ligação covalente dupla. Então, vai ser representado dessa forma. Se for três pares de elétrons sendo compartilhados, vai dar origem a uma ligação tripla. Tá, vamos já ver um exemplo de cada um deles. Vamos começar primeiro com as ligações simples. Então, está aqui a molécula de hidrogênio. Como é que a gente poderia representar essa molécula pela fórmula de Lewis? Sabemos que hidrogênio, ele tem um elétron na camada de valência. Então, vou colocar aqui de outra cor para dar um destaque. Então, a gente representa dessa forma. O símbolo do elemento químico e o elétron que está sendo compartilhado. Então, é assim que a gente representa pela fórmula de Lewis. Com relação à fórmula estrutural. Na fórmula estrutural, a gente representa esse compartilhamento de elétrons por traços. Nesse caso, como está sendo compartilhado somente um par de elétrons, então, essa ligação é do tipo ligação covalente simples. A gente coloca um traço e coloca o outro átomo de hidrogênio. Tá? Então, aqui representa a ligação covalente. E a fórmula molecular. No caso da fórmula molecular, ela vai nos fornecer a quantidade de átomos de cada elemento químico. Nesse caso, o único elemento químico é o hidrogênio. Então, coloca-se o H. São quantos átomos de hidrogênio envolvidos? São quantos átomos de hidrogênio envolvidos?
São quantos átomos de hidrogênio? Quantos? Dois. Dois. Sete. Meu Isso, Deus. são dois. Então, coloca aqui embaixo o número 2. Então, isso é a fórmula molecular. Então, fórmula de Lewis é representada os elétrons da camada de valência. Fórmula estrutural representa as ligações covalentes na forma de traços. E a fórmula molecular, ela representa a quantidade de átomos de cada elemento químico que forma a substância. Vamos ver aqui. Professor, Oi. na fórmula estrutural ele vai até quantos traços? Aí vai depender da quantidade de par de elétron compartilhado. Vou colocar aqui um outro exemplo. É porque os outros exemplos estão mais na frente, porque esse slide veio na ordem trocada. Mas vamos lá. Vamos considerar aqui agora outro exemplo. O gás nitrogênio, tá? O NH2. Tá aqui. Qual vai ser a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis para o NH2? Nós vimos que o nitrogênio pertence à família 15, tá aqui na tabela periódica. Tá? Então, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Vamos colocar nitrogênio. 1, 2, 3, 4, 5. Se o nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência, então vai precisar de mais 3 elétrons para se estabilizar segundo a regra do octeto. Então, ele vai precisar de 3 elétrons. É aí onde entra o outro átomo de nitrogênio. O nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5. Então, veja que agora eles estão compartilhando 3 pares de elétrons. 1, 2, 3. Aí a fórmula eletrônica. Qual vai ser a fórmula estrutural? N, a gente tem a opção de colocar ou não os elétrons. Vamos colocar, só para a gente ir aprendendo esse sistema. São 3 pares de elétrons, então, 1 traço, 2 traços, 3 traços. Porque cada par é um traço. Outro nitrogênio e o par. A fórmula molecular. Coloca o símbolo do elemento químico. São quantos átomos envolvidos? São quantos átomos envolvidos? 2. 2. Então, coloca o número 2 aqui embaixo, subscrito. Beleza? Ficou melhor assim com esses 2 exemplos? Sim. Ótimo. Agora vem então a pergunta. Então, como é que a ligação covalente se forma? E aí? Como é, pessoal? E aí, como é que a ligação covalente se forma? É o seguinte, ela é formada quando os 2 átomos eles vão se aproximando um do outro e aí vão sendo estabelecidos continuamente forças de atração e repulsão. E essas 2 forças sendo atuadas simultaneamente vai provocar uma energia potencial. Então, vamos ver microscopicamente o que acontece. Está aqui os 2 átomos representados, tá aqui com a nuvem eletrônica, e tem-se as forças de atração, representada por essas setas na cor preta, ó. É a atração que ocorre entre o núcleo de um átomo e o elétron do outro, ó. Núcleo de um átomo e o elétron do outro. E tem-se ainda as forças de repulsão, que estão aqui representadas por essa seta vermelha. Tá? Ao mesmo tempo que os átomos se atraem, eles também se repelem. E isso acaba formando ou dando origem a uma energia potencial. Para ficar de uma forma mais didática, como é que a gente vai visualizar? Na forma de um gráfico. Note que aqui no gráfico tem-se a energia potencial no eixo Y, e essa energia potencial é fornecida em kJ por mol de ligação formada, e aqui no eixo X tem a distância entre os núcleos dos átomos. Essa distância é fornecida em nanômetro. Tá. Agora vamos entender este gráfico. Então, preste atenção, Vanessa, Zaruf, Isadora, João, Douglas, saiu, né? Mas a Uliman, Enzo, Rauana, vamos prestar atenção. E os demais, porque eu não decorei o nome de todos ainda quando eu olhei no chat. Tá aqui os 2 átomos de hidrogênio. Tá aqui para o átomo de hidrogênio. Tem um átomo de hidrogênio e aqui o outro. Eles estão a uma determinada distância um do outro. E essa distância que eles estão, a energia potencial deles é igual a 0. Tá? Porque eles estão distantes um do outro. Então, nessa distância que eles estão, não tem energia não tem força de atração e nem
de repulsão. Mas, à medida em que eles vão se aproximando um do outro, observe, ó, o que está acontecendo? Olha a energia, né? Está sendo liberada uma certa quantidade de energia. Professor, como é que eu sei que está sendo liberada essa energia? Porque está abaixo de zero, né? Energia negativa. Então, vão se aproximando, vai ocorrendo a atração e a repulsão simultaneamente e vai criando uma energia potencial. Até chegar um momento em que eles vão se aproximar, gosta aqui representado, ó, eles se aproximam a uma distância máxima ou mínima possível, dependendo do ponto de vista. No caso, para o hidrogênio, a distância máxima é de 0,074 nanômetros. Então, quando atinge essa distância entre os dois núcleos dos dois átomos, é formado a ligação covalente. E nesse momento que foi formada a ligação covalente entre dois átomos de hidrogênio, vai ser liberado 436 quilojoules de energia. Tá? Então, veja, os átomos estão separados. Não ocorre nem atração nem repulsão entre eles. Mas à medida que eles vão se aproximando para formar uma ligação química, aumenta a repulsão e a atração entre eles simultaneamente. Então, chega um momento que eles chegam o mais próximo possível, formando a ligação covalente, e nesse momento é perdido uma certa quantidade de energia. Professor, vocês podem se perguntar, professor, mas por que vai perder uma certa quantidade de energia? Exatamente porque eles vão passar por um estado mais estável. Então, a partir do momento que o sistema ele perde energia, ele está indo para um estado de mais baixa energia, ou seja, procurando a sua estabilidade. Por exemplo, quando você está chateado, está ali zangado com todo mundo, está zangado, poxa, o professor tirou meu ponto, não sei o que, você está lá alterado. Já aconteceu isso com vocês? Várias vezes. Várias vezes. O que vocês se poxa, professor tal, falar umas coisas, o professor né, papapá. Ele não sabe, mas vocês falaram, a gente sabe que vocês falaram, só que a gente não tem como provar, né? Aí, pô, isso aqui tá eufórico, tá zangado. Você tá no momento de alta energia. O que você precisa? Precisa relaxar, precisa se tranquilizar. Para você relaxar, se tranquilizar, o que vai ser necessário? Perder energia. Essas energias negativas, essas coisas todas vão pegando, vão liberando, até chegar no seu estado de resiliência, um estado de paz, de amor, calmaria, não é? Professor, minha raiva só passa depois que eu choro. Se eu não chorar, eu desconto ela em todo mundo. Viu? Ó, chorou, liberou energia, você tá chorando, tá... Poxa, não sei o quê, vai liberando energia, liberando, aí vai ser muito até voltar a sua energia. Tem gente que prefere comer, tem gente que vai deixa lá andar de bicicleta, tem gente que quer correr, faz alguma coisa, mas contanto que tem que liberar essa energia. Não é verdade? É ou não é, pessoal? Você libera essa quantidade de energia de alguma forma. Ou chorando, ou comendo, ou pedalando, ou brincando de skate, ou jogando qualquer outra coisa. Mesma coisa acontece com os átomos. Eles estão em estado de mais alta energia. Quando eles se ligam para ser mais estáveis, eles liberam energia. Tá? Muito bem. Então, veja. Quando uma ligação química é formada, essa energia que é liberada é chamada de energia de formação. E como é que ela é representada? Tem esses dois átomos de hidrogênio na fase gasosa, formando o gás hidrogênio. E é liberado uma determinada quantidade de energia. Mas, professor, a ligação foi formada, mas agora eu quero quebrar essa ligação, quero romper essa ligação. Como é que a gente vai fazer? Simples. A gente vai utilizar agora energia de dissociação, que é a mesma quantidade de energia que foi liberada, deve ser aplicado nessa ligação para romper. Ou seja, está aqui o gás hidrogênio, ele vai receber a mesma quantidade de energia que foi liberada e assim dá origem aos dois átomos de hidrogênio inicialmente. Tá? Alguma dúvida, pessoal, nessa parte? Não, professor. Ok, vamos passar aqui. Bem, vamos ver agora outros exemplos de moléculas, como o dióxido de carbono. Vamos lá desenhar novamente a fórmula de Lewis, a fórmula estrutural e a fórmula molecular. Vamos treinar um pouco mais, que a gente tem que aprender essa parte porque é essencial até o final
do ensino médio. Vamos ver muita ligação covalente. Então, veja. O dióxido de carbono, cuja fórmula molecular, já soprei, né, da CO2, está aqui. Vamos desenhar a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. O que a gente vai fazer? Primeiro, devemos localizar a família na qual os elementos participantes se localizam na tabela periódica. O carbono, ele está localizado aqui na família 14. Então, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Desenha aqui o carbono com os seus 4 elétrons na camada de valência. O oxigênio, eita, meio-dia, só um instante, pessoal. O oxigênio, ele pertence à família 16. Então, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, vamos desenhar aqui o átomo de oxigênio. Oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que a gente vai observar? O carbono, para ele se estabilizar, segundo a regra do octeto, precisa de mais 4 elétrons. Né? Porque ele tem 4, para 8 faltam 4. O oxigênio tem 6. Então, para atingir 8 elétrons, faltam mais 2. Então, o que vai acontecer? Presta atenção. Olha, Vanessa. Não almoça agora, Vanessa. Presta atenção. Tá aqui, ó. Compartilhou os elétrons. Só que, nesse compartilhamento, o oxigênio já está estável, só que o carbono não. Então, o que vai ser necessário? Mais outro átomo de oxigênio para estabilizar o carbono. Então, vou compartilhar mais 2 pares de elétrons. Aqui, ó. Compartilhar isso aqui. Como é então que a gente vai representar na fórmula de Lewis? Só botar aqui a forma mais simplificada. Aqui os elétrons da camada de valência. Depois, coloca os elétrons da camada de valência do átomo de oxigênio aqui mais próximo. Pronto. Aqui é a estrutura de Lewis para o CO2. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Veja, é prática. A gente tem que ir praticando, tá? Só praticando, praticando. Veja que não é difícil. Só que a gente precisa só praticar, 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 praticar. A gente ficar craque. Fica aqui todo mundo aprendendo muita química. Agora a fórmula estrutural. Na fórmula estrutural, como já vimos anteriormente, vamos representar os pares de elétrons compartilhados através de traços. Então, tem o carbono. Vem aqui o oxigênio. E o oxigênio. Nessa primeira ligação de oxigênio com carbono, são compartilhados quantos pares de elétrons? 2. 2. Então, um traço, 2 traços. Nesse outro, carbono e oxigênio, aqui do lado direito, quantos pares de elétrons são compartilhados? 2. 2. Então, 1, 2. Tá aí. Essa é a fórmula estrutural. Pode colocar, professor, mas esses pares de elétrons, posso colocar? Pode. Pode colocar, mas não necessariamente. Só assim já está indicado. Agora, quanto à fórmula molecular. A fórmula molecular, como já vimos anteriormente, ela representa a quantidade de átomos de cada elemento químico. Tem quantos átomos de carbono? 1. Tá aí. Coloca 1 aqui embaixo? Não, não precisa colocar 1. Quando está sem número, já está subentendido que vai ser 1. Oxigênio. São quantos átomos de oxigênio? 2. Pronto, então coloco 2 aqui embaixo. Ó. Então vai ser CO2. Fechou. Tá, pessoal? Ó, então já gastamos aqui um pouco de tempo. Tem um pouquinho para a gente ver outros exemplos, tá? Do nitrogênio. A gente desenhar, mas vou colocar os slides. Vocês treinem em casa. Treinem em casa, vocês estão em casa. Treina, pessoal, por favor. Tá? Para a gente ir sanando essas dúvidas. Tem mais aqui exemplos. Agora, nesse caso dos casos especiais, que falamos no início da aula, que é o monóxido de carbono, vai estar tudo respondido. Mas vocês treinem, qualquer dúvida, vocês vão me perguntando, por favor. Tem também do cátion, o ozônio, mesma coisa. E obrigado, tá, pessoal? Vamos encerrar então com essa frase.
muito interessante. Não estude porque você precisa. Estude porque conhecimento é poder. Estude porque não poderão tirar isso de você. Estude porque você quer conhecer mais. Estude porque te torna melhor. Estude porque assim você cresce. E estude porque conhecimento é liberdade. Tá, pessoal? Então, muito obrigado pela nossa aula de hoje, nosso encontro de hoje. Desejo a todos já um excelente fim de semana antecipado. Nossas aulas eram nas sextas-feiras, agora está sendo às quintas. Mas sempre vai ter uma frase para a gente ir sempre renovando as energias para a semana ou para o fim de semana e assim estarmos sempre da melhor forma possível para seguirmos em frente, tudo bem? Então, um forte abraço, mais uma vez, e um excelente fim de semana, excelente semana a todos. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau, João. João, não se esqueça, viu, de perguntar, João, por favor. Tá, professor. Tchau. Eita, agora quem foi que falou? Quem foi? Se não consegui ainda. Tchau, Ariane. Tchau, Ariane. Pronto, que eu fiquei na dúvida. Será que a Ariane será a Uliman? Pronto, tchau, tchau, Ariane. Obrigado, obrigado, meninas e meninas. Obrigado a todos. A Micaele, Vinícius, Nídia, Vanessa. Obrigado, bom almoço, obrigado. Excelente aula. Até mais, professor. Obrigado, Lohana. Mais Vitória, tchau, professor. Luiz Guilherme. Douglas Reis dormindo. Rapaz, Douglas, ó, hoje a menina mandou um negócio para mim. Qual foi o nome dela? A Delane, botando a carinha lá que tava dormindo, volta às aulas. Anne Calça, tchau, tchau, professor. Até mais, Abraão. Abraão, muito bem. Tudo bom, Abraão? Tudo bom, professor? E com você? Rapaz, tudo tranquilo também. Ótimo. Pois é. Tchau, professor. Tchau, tchau, Abraão. Toma meu café, Wellington. Rapaz, o Wellington, cadê o Wellington? Já saiu já? Ah, não, tá Tô aqui. aqui, tô aqui. Pronto, o Wellington falou que ia tomar café. Agora eu lembrei, ó. Parar de gravar, para aí, né?